Olá a todos, agora oficialmente boa tarde. Hoje mais um encontro de tirar dúvidas da primeira liga de certificação do Nina. Estamos aqui em conjunto. Hoje é um dia muito especial porque a gente avança para mais um encontro e para mais uma oportunidade da gente estar junto e esclarecer os pontos aí, porque temos a presença dos embaixadores, de todo mundo que está na liga, né, as pessoas que estão fazendo o curso, e aí temos que agradecer a mantenedora pela oportunidade que a gente está tendo junto à Unina de desenvolver esse trabalho, a todos os diretores acadêmicos que apoiam essa perspectiva da gente aprender junto, a todo mundo que está envolvido com o Nina, que está super ativo, trazendo tudo que é possível para a gente poder compartilhar o conhecimento e, sobretudo, o letramento digital. As embaixadoras lindas, dispostas e nossas queridas convidadas e ligadas ao Nina também, a professora Rovena Rodrigues e a professora Fernanda Tosso. Um prazer receber vocês aqui, nós estamos muito felizes. Agradecer ao Ederson Luz, consultor da Nuvem Mestra, e agradecer a presença de todo mundo que se dispôs, que está aqui e que junto vai construir essa oportunidade de dúvidas e relacionamento para a gente poder avançar junto. Meu nome é Sara Vilaça, para quem ainda não me conhece, eu sou idealizadora do Nina e é um prazer a gente estar aqui reunido. Eu vou passar a palavra para as meninas, para elas poderem se apresentar e contar um pouco aí como foi a jornada delas e, em conjunto com o consultor da Nuvem Mestra, o Ederson, responder às dúvidas. Quem quer falar primeiro? Ordem alfabética. Eu vou deixar as palavras, essa parte, para as embaixadoras. Isso. Ordem alfabética é decrescente, Rovena? É que ela sempre reclama da ordem alfabética, porque ela sempre está em último lugar, entendeu? Sempre em último. Bom, meu nome é Fernanda Toso, eu estou aqui com vocês. Eu fiz o curso, foi esse ano. A minha prova foi no feriado do início de maio, no final de abril. Lembra que tinha um feriado entre segunda e terça? Eu fiz a prova, foi numa segunda-feira de manhã. Fiquei alguns dias estudando e vou deixar um pouquinho aí para a Rovena falar também, porque aí depois a gente complementa ou eu já posso falar tudo? Pode? Posso ir falando? Pode, a casa é sua. Pode falar. Então tá. A minha experiência eu descobri através do Jadson, lá na faculdade da Novo Milênio. Eu fiz a minha inscrição, foi numa sexta-feira de carnaval, dizendo que eu ia fazer a prova no carnaval. Não fiz. Aí depois a gente tinha algo de um mês, né, Rovena? Lembra que a gente tinha um negócio de um mês para poder fazer a prova? Aí, eu acho que a gente estudou, eu acho que eu estudei umas 3 semanas que eu fiquei estudando, uma coisa assim. Aí assim, eu não fiz. Aí depois a gente entrou dia 17 de março, a gente entrou em isolamento social e eu esqueci completamente do curso. Aí eu estava naquela correria das aulas, lembra das aulas remotas? Aí chegou em abril, eu falei assim, gente, tem um curso para fazer. Aí eu comecei a estudar, foi umas 2, 3 semanas estudando também, igual Rovena, e anotando. Eu nem sei se eu tenho ainda as minhas anotações aqui, eu estava procurando, eu tenho anotando tudinho, e fui para o simulado. Para o simulado foi a parte em que desafiador. Eu não consegui terminar o simulado em 3 horas, porque o simulado é exatamente estilo prova, sabe? Ele tem a prova, tem as questões teóricas, tem as questões práticas, e eu não terminei, eu engasguei no Google Agenda, não saiu por nada, eu me enrolei todinho com aquele negócio com criar agenda e criar evento, eu me enrolei, aí o tempo acabou e pronto. Fiquei pé da vida, foi num sábado, se eu não me engano, eu fiz sábado de manhã, aí sábado à tarde eu fiquei chateada, e no domingo eu estudei, assim, eu não vou sair daqui enquanto eu não tirar as minhas dúvidas, porque eu achava que eu estava bem, né? Então fui tirando as minhas dúvidas. Eu tinha umas dúvidas também na parte teórica, que eu estudei teórica.
Eu estudei também, no domingo, eu estudei a parte do Google Agenda, dominei esse Google Agenda, foi rápido na hora da prova para fazer o Google Agenda. E eu estava com um pouquinho de dificuldade também com o Google Grupos, porque quando eu estava estudando, passando pelas estações, eu faço todas as atividades, eu fiz todas as atividades, assisti os vídeos de todas as estações e também peguei e fazia as anotações. Só que no Google Grupos ele não tinha, eu não conseguia criar grupos. Aí eu falei assim, pronto, ferrou, né? Aí eu fiz a anotação de passo a passo de como fazer, e eu fiz a prova na segunda de manhã, eu não estava nervosa, não estava ansiosa, fiz a prova com calma, terminei a prova em 2h20, ainda consegui refazer algumas questões teóricas, não as práticas, teóricas, que eu tinha algumas dúvidas, consegui voltar nas questões, 2h40 eu entreguei e pronto, e saiu já o resultado, aprovada. Foi essa, eu acho que, assim, resumindo assim, a experiência, passei de primeira no sufoco, estudei tirando dúvida com Rovena, com Jadson, com Diego e com Otávio. Eu tinha dúvidas, eu perguntava para eles. Eu acho que quem mais me ouviu foi o Jadson, porque eu estava toda hora no Jadson, é assim, assim? Jadson, como é que faz isso? E eu sei que todo mundo estava desse jeito também. Eu acho que a orelha dele deve ter... Eu acho que ele até devia até ter desligado o celular para não ter que falar com a gente, porque a gente fazia perguntas, a gente não teve esse curso, né? Então a gente tirava dúvidas a gente vai aprendendo e vai passando. Foi assim que a nossa experiência. Deixar aí para a Rovena. Acho que essa perspectiva mesmo também, da gente estar junto, de ter vocês como embaixadores, de dentro do Classroom, né, da liga, a gente poder fazer exatamente esse movimento também, né? Ir lá e chamar alguém e compartilhar, que sempre vai ter alguém lá que vai apoiar, né? Ah, verdade. Muito bom. Mas eu queria ter feito um curso desse, tá? Porque eu ia adorar. Ia ser mais fácil. Muito bom. Obrigada, Fernanda. Nada. A gente segue junto aqui. A fala tá com você também, assim, né? Pode ficar tranquila. Rovena, conta pra gente. Então, gente, boa tarde, né? Eu sou a professora Rovena. Então, assim, como é que foi a minha experiência, assim, né, com essa parte de tirar a certificação? Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Eu vi lá na faculdade o cartaz do Nina, né, do núcleo, convidando o professor que quisesse, né, que tivesse interesse em fazer o curso, e tinha a opção depois, quem quisesse, para tirar a certificação. Aí veio a pandemia, acabou que ficou um pouco esquecido, né, porque a gente teve que se adequar, né, às aulas remotas, então nem me lembrei. Só que acabou que antes, bem no começo da pandemia, a gente teve que passar a usar o Google Classroom, né, e gerar link na agenda, e passar a usar o Meet, e eu sempre tive muita dificuldade com informática, né, até falei com a Sara nas primeiras reuniões, né, eu sentava aqui no frente do computador, era um terror para mim, eu tinha medo. Né, eu falei, não, eu tenho que fazer esse curso, não só porque está necessário, mas eu quero ter uma independência tecnológica, porque eu era aquela pessoa que, se eu baixar qualquer aplicativo no celular, tem que ser meu irmão, tem que ser meu pai, tem que ser alguém, porque eu não sei fazer, eu não sei baixar, eu não sei configurar, eu não sei fazer nada. Eu falei, gente, precisa ser independente. Então, eu acho que esse curso ele vai me ajudar, né, nessa parte. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, na verdade, fomos em 5 professores, né, aqui da Faculdade Novo Belém de Vila Velha. Fui eu, a Fernanda, o Jadson, Diego e Otávio. Aí meio que um animou o outro. Vamos fazer? Bora fazer. Vamos fazer. Aí foi todo mundo. Foi tipo um grupinho de estudantes, assim, tipo nossos alunos. Né? Aí a gente começou a fazer, eu acho que eu estudei por umas 3 semanas, porque para assustar ninguém, porque assim, eu já tinha essa dificuldade particular, então eu falei, eu vou precisar me dedicar. Eu não lembro do que foi, se teve uma semana de feriado, né, Fernando? Alguma semana de folga que eu falei, eu vou aproveitar essa semana para me dedicar mesmo, porque eu vou ter tempo para poder fazer, né, assistir todos os vídeos e fazer o passo a passo, né, porque quando a gente entra lá no curso do Novemestra, a gente vai passando as unidades, você assiste o vídeo, aí eu ia pausando o vídeo toda hora, eu ia assistindo o vídeo, e eu abria os aplicativos no meu notebook e ia fazendo ao mesmo tempo. Aí eu anotava, as minhas anotações já foram embora, tá? Já procurei também, não achei, não sei onde elas estão. Eu anotava, eu não entendi isso aqui, anotava, depois eu ia voltar para poder
fazer. Então, primeiro eu fiz mesmo o curso, fiz mesmo, assim, igual qualquer cursinho que a gente for fazer a nível EAD. Eu sentei mesmo e eu falei, eu sou aluna, então fui fazer. E aí, quando chegou no simulado, a gente, no nosso grupinho aqui, né, a gente falou, vamos fazer o simulado todo mundo junto. A gente escolheu um sábado de manhã, se não me engano, ou foi um domingo, não lembro. E eu não consegui terminar o simulado. Me deu um pânico na hora do desespero, parecia aluno em dia de prova, assim, prova final. Eu sentei e aí o simulado pediu fazer as coisas e eu li, eu juro para vocês, eu li, eu não sabia o que estava pedindo. E aí eu falei, gente, na prova, né? Eu acho que eu terminei o simulado, ainda faltavam responder. Eu acho que são quantas unidades? Acho que eu terminava 15, 13, faltava muita unidade ainda para fazer do simulado, não lembro, não consegui finalizar o simulado. Eu travei no Google Groups, eu não conseguia criar o Google Groups, aí depois eu descobri que acho que não podia ser vinculado a uma conta, tinha que ser anônimo, não lembro direito agora, né? Visto que eu preciso aprender mais, porque eu já esqueci o Google Groups, então eu não lembro como é que cria, eu me embolei muito nele, também tinha uma parte prática dele, e você tinha que convidar as pessoas para participar do seu grupo, e nessa parte eu travei um pouco, aí foi o que me segurou no simulado, tanto que eu estudei depois para a prova. E no dia da prova, eu achei o processo simples, a gente tem que fazer o cadastro no Teacher Center, né, a gente entra lá, você faz o cadastro, gera um número, né, o boleto, as anotações da Fernanda aí. Você paga, aí a gente tem que atentar, porque são 7 dias corridos, né, úteis para a gente fazer a prova. Se você tentar fazer a prova no 8º dia, você já não tem mais acesso, né, para fazer a prova. Então, a gente tem que respeitar esse período. Aí, eu acho que eu paguei a prova na quarta-feira e no sábado de manhã eu fiz. E aí, gente, assim, como a prova ela dura 3 horas, você tem que estar com uma conexão boa de internet. Nesse dia eu nem usei Wi-Fi, eu pluguei o cabo da internet no notebook. Eu deixei uma garrafinha de água do lado, porque a prova dura 3 horas. Eu botei uns biscoitinhos para comer durante a prova, né? Pintei o cabelo, porque a webcam tem que estar ligada durante a prova. Eu me preparei como se eu fosse um concurso. Foi nesse nível. E aí, só que no dia da prova eu estava tranquila. Eu achei que eu ia estar nervosa na prova, mas eu não fiquei. Eu fiquei nervosa no simulado. Na prova eu achei bem tranquilo. Eu terminei a prova, acho que ainda faltava meia hora ainda para acabar. Aí você tem a opção de você revisar as questões antes de enviar a prova. Então, eu ainda revisei antes de enviar a prova, todas as questões objetivas. Aí, só depois que eu enviei ainda faltando 5 minutos. Então, dá tranquilo, eu acho que o desespero todo que eu tive foi no simulado, né? E eu acho que o simulado é mais difícil que a prova. Então, faça um simulado, né? Porque ele tem não sei se é uma carga emocional que vem junto, pode ser, mas eu achei ele mais difícil que a prova. E, gente, assim, e minha experiência como docente, né, como todos nós aqui, eu estou utilizando até aplicativo que a gente não aprendeu lá no Nuvemessa, porque quando a gente olha no Nuvemessa, a gente tem os aplicativos básicos, né, para a gente dar aula, e na prática a gente tem mais. Então, eu já estou usando o Google Site com os alunos, já criei site, já criei joguinho dentro do site com eles, coisas extras, assim, e quem estiver bem no comecinho do curso, vocês vão ver que vocês têm aquelas extensões do Google Chrome, né, tipo o Screencastify, que você pode usar também. Esses dias eu estava me aventurando nele, então eu estou aprendendo a mexer nele, então tem muitas possibilidades, né. Não é só aquilo, não. Quando a gente entra no universo Google, a gente vê que é um universo. Esse curso aí é só um planetinha. Tem mais um monte de coisa além disso, né. Então, assim, eu tenho um relato, assim, né, para finalizar. Eu sou uma pessoa muito... Eu tenho muita dificuldade com informática, né? Não deveria ter, porque o meu pai ele é formado em TI há 40 anos. E eu sempre tive trauma dessa coisa. Mas eu quis minha independência. E hoje eu estou me achando assim, a pessoa mais inteligente do mundo por saber mexer nos aplicativos do Google. Estou me achando. Claro que não é só isso, né, gente? Se eu baixar qualquer coisa aqui no celular agora, eu vou pedir para o meu irmão configurar. Porque eu ainda não sei fazer. Mas do Google, eu estou, assim, me sentindo. E para as minhas aulas está sendo, assim, excelente. Principalmente o Google Formulário, quando vocês aprenderem a mexer, importar nota, pedir para ele repassar o gabarito, ou dar o feedback para o aluno, assim, nessa época de aula remota agora, ele foi fantástico, assim, eu usei bastante o Google Formulário também. E passo a palavra aí, né, para os demais. Sara, seu microfone está no mudo. Eu não sei se é com a gente que a Sara está falando, mas eu só estou ouvindo estou percebendo a boca dela falar, mas eu não sei se é com a gente. Eu estava pensando aqui uma coisa que enquanto vocês estavam falando, duas coisas que eu observei, assim, Rovena, obrigada. Primeiro, a pentear o cabelo foi, assim,
Muito bom. E não tô te ouvindo. Sabe Eu falei, igual o eu. pessoal do Google, da Nuvem Mestra, vai me gravar toda descabelada? Não, são 3 horas de gravação. Ai, Nós vamos colocar essa orientação lá no simulado, Isso. arrume o cabelo. Passa batom, fazer sobrancelha, isso tudo. aí, eu acho que, assim, do ponto de vista prático e para a gente usar o nosso tempo a favor, eu acho que duas coisas que vocês trouxeram aqui, eu acho que o professor Delmir até já perguntou, e Fernanda com as dicas, né? Ir vendo, vai anotando, né? E, assim, isso é uma coisa que todo mundo que fez o curso comentou que isso é uma super dica. Então, vamos lá. O professor Delmir, mais uma vez, obrigada, Delmir, pela presença. Ele falou do simulado, se após solicitar o simulado, se ele demora a vir. Ederson, aí agora eu acho que você pode ir chegando, né? Oi, pessoal. Oi, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Então tá, professor Delmi, o simulado leva até 24 horas a partir do momento que você solicita para nós, tá bom? Aí você vai receber no seu e-mail institucional, não pode ser cadastrado com e-mail pessoal, tá? Tem que ser com e-mail institucional. A partir do momento que você solicita, nós vamos enviar dois tipos de acesso para vocês. Um para vocês acessarem a plataforma, que é o Classmaker, onde o simulado está hospedado, e uma outra conta, que é @alu.mestre.org, que é para vocês terem acesso aos serviços Google cobrados no simulado, tá? E por que a gente dá essa conta? Pois algumas instituições têm alguns desses serviços bloqueados no painel Google. E aí, como que você vai cumprir o desafio se o serviço está bloqueado na sua conta institucional? Então, é por 2 motivos que nós disponibilizamos essa conta temporária, né, essa conta @alu.mestre.org. Que é para você ter acesso ao serviço. Por exemplo, vamos supor que na sua instituição você não pode criar um canal no YouTube, ativar o seu canal. E lá na prova e no simulado você tem que fazer. Por isso que a gente disponibiliza a conta. E também, como a professora Rovena falou, para vocês simularem realmente o contexto da prova. Isso é, porque na prova da Google vocês também vão receber uma outra conta. Vocês não farão com a conta ao qual vocês solicitaram a prova. Se vocês solicitaram uma prova de certificação com a conta profissional ou com a pessoal, não é com essa conta que você vai fazer a prova, você vai fazer com a conta temporária que a Google dá. Consegui responder? Passei na prova? Você sabe que a gente é professor, né? Numa resposta, a gente vai falar 20, 30, 40 minutos, né? Então, eu vou me controlar aqui. Uma correção aqui. Eu falei na hora que fiz a pergunta, é o professor Delmer. Professor Delmer, obrigada pela pergunta, eu confundi o Delmer com Delmi. Outra pergunta que eu acho é sobre a janela anônima ali, que ele falou que é importante, tá? Você pode falar, professora Sara. Eu até quero perguntar aqui, o que vocês querem que nós vamos, na minha fala aqui, vocês querem que eu fique aqui no suporte, respondendo as perguntas, ou vocês querem que eu dê um contexto geral, né, uma apresentação geral aqui, juntando aí também eu acho, a fala muito boa da professora Fernanda e da professora Rovena. Tá. Acho que a gente pode até sentir aí que pode ficar melhor. Eu acho que da última vez que você esteve aqui, no primeiro dia, você deu um overview, né? Assim, um pouco da prova, e aí você abriu os simulados. E aí foi a partir disso que a gente depois parou. Então, de repente, se você quisesse exemplificar algumas coisas do ponto de vista da prova, com alguma dica, eu acho também que pode ser bastante útil. Aí vocês me falam porque, assim, a princípio, aqui não tem, né, acho que sugiro dicas geral e no final para perguntas. Tá bom. Então eu vou fazer, eu não sei se todo mundo que está aqui estavam naquela liga que eu participei, a primeira, né? Então, o que eu sugiro? Eu faço de novo um overview, mas bem mais prático, bem mais rápido que aquele, tá? E aí eu separei algumas dicas aqui, eu fiz levantamento de alguns recursos que são importantes a galera, como se fossem os tópicos da prova, sabe quando vocês dão para as alunas e para os alunos os tópicos importantes para ir para a prova? Eu fiz alguns levantamentos aqui com base no nosso simulado. O que vocês acham?
Ah, então tá bom. Oi, professora Embaixadora, Sara. fala em mim. A Fernanda falou que ok, ela tá dando um joinha ali, já ganhei um like dela. Então tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, então, para potencializar o tempo, como a Sara muito bem falou. Vou apresentar minha tela aqui para vocês, então. Vocês estão vendo aí, né, minha tela? Já chegou para vocês? Sim, sim. Já? Então tá. Então olha só que calma aí que eu não estou no link certo, calma aí. Então tá, olha só, pessoal. Vou apresentar aqui a tela. Olha só, né? É bom quando nós pensamos na certificação Google, é importante que a gente pense, né, para que ela serve, né? Muito mais do que tirar uma certificação, é importante a gente saber também para que ela serve. É uma certificação de nível internacional, como vocês sabem, válida em qualquer lugar do mundo, e ela vai certificar que você tem proficiência no uso das ferramentas Google. Mas não é só proficiência de usar, é de usar de modo contextualizado no dia a dia escolar, no dia a dia do seu trabalho. Lembrando, trabalho esse de qualquer nível educacional. E por quê? Né? Não é só pegar e tirar para você ter um certificado para você, de repente, colocar no seu currículo. Né? É claro que essa é uma das intenções, essa é a importância, mas é claro que esse período de pandemia deixou muito evidente a importância, mais uma competência que o professor e a professora têm que ter no dia a dia escolar, tá? E como que você vai provar que você tem proficiência no uso das tecnologias, né? Tirando a certificação. Tem vários tipos de certificações, né? A Google tem mais de uma certificação, outras empresas também têm. No nosso contexto aqui, a gente está falando da certificação do nível 1, né? Mas tem o nível 2, tem o Trainer, tem o Innovator e por aí vai, tá? A pandemia, né, deixou muito claro para a gente que o que era desejável, em algumas instituições, passou a ser critério de seleção, né? Como a maior parte aqui do pessoal é da docência, né? Então, por exemplo, então você tem que ter uma pós-graduação em stricto sensu, no mínimo um mestrando, ou um mestre, na sua área que você dá aula. Em alguns lugares, né, não se tratando de educação superior, a certificação nível 1 não é mais desejável, é critério de seleção, né? Porque as escolas, né, principalmente as de educação básica, cursos livres, elas já querem contratar um professor e uma professora que já tem proficiência. Ó, porque aqui os nossos professores, as nossas professoras já usam, já tem proficiência no uso da ferramenta, então é bom alguém que já tenha, que saiba o que é. E como você vai provar isso? Com a conquista da sua certificação, né? Então eu peguei o texto aí direto da orientação da Google, tá? Muito bem. Então, como que você pode se preparar? Usando o curso da Nuvem Mestra, tá fazendo o próprio curso da Nuvem e o curso da Google. Tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, e eu quero resgatar uma boa fala das professoras. Deixa eu aumentar o zoom aqui, para vocês verem. Como a professora Rovena e a professora Fernanda comentaram, né, o curso, primeiro eu vou agradecer, tá? Isso, nós devemos atualizar, Delmiro, o curso. Isso mesmo. Não, os cursos precisam ser atualizados mesmo, esses conteúdos, essas gravações. É isso mesmo, muito bem observado. Então, olha só, esse curso ele está disponível para vocês, tá? Eu quero agradecer a fala das professoras, fiquei muito feliz de ouvir o que elas comentaram em relação ao nosso curso, em relação ao certificado. Vou transmitir aqui para as demais pessoas que desenvolveram o curso, né, que participaram do desenvolvimento do curso. Para a gente é importante esse feedback. O curso, gente, não é algo que você deve fazer apenas uma vez, tá bom? Não é porque você chegou no final, conquistou seu certificado, significa que o seu certificado desse curso aqui não é o certificado oficial, que significa que ele já era. Sempre que você tiver um tempinho, retoma ele. Se você acha que o terminal 7, criação de documentos, foi aquele que você teve mais dúvida,
revisite o conteúdo. Tá? Todas as atividades você pode fazer mais de uma vez. Ok? E anotem. A anotação é o seu guia, é o seu mapa. Faça como a professora falou. Bom? E aí você tem também o próprio curso de formação da Google. Tá? Que é no site Teacher Center, with Google, e você pode fazer também o treinamento para o nível 1, do mesmo modo. Eu fiz os dois, eu fiz o curso da Google e fiz o curso da Nuvem Mestra, né? Eu tive esse suporte, né, como as outras pessoas, como a professora Fernanda comentou, se eu não me engano, né, foi na raça ali, né? Se eu não me engano, a professora Roberta, uma delas comentaram, ou as duas comentaram que foi na raça, foi o grupo de estudos ali, eu fiz os dois. Tá? E também, não sei se alguém aqui, eu reprovei na prova, tá? Boa aula, Nina, se usou aí, ok? Então, olha só. Então, tem os cursos aqui, eu fiz os dois, se vocês tiverem tempo, eu sugiro que vocês façam os dois, beleza? Muito bem. Outra coisa, tá? Se preparar para a prova, então, olha só, né? Se preparar para a prova não é só saber tecnicamente as coisas, a professora Rovena falou sobre tomar água, né? E aí, esse tomar água engloba também uma porção de coisas. Então, deixa uma frutinha ali do lado, uma banana, uma barra de cereal, uma garrafa de água, mas cuidado também para você não ingerir muito líquido e não precisar sair da prova toda hora, pois a prova é gravada. Tá? Eu não precisei arrumar meu cabelo, porque eu sou careca, mas a prova ela é gravada às 3 horas de prova, então é uma mini maratona, né? Você tem que separar um dia, um momento adequado, um lugar adequado, não pode ter muita passação de pessoas atrás, porque pode ser considerado que você estava tendo suporte de alguém, então você tem que tomar esses cuidados, ok? Com a alimentação, com a hidratação do seu corpo, e também cuidar para não ficar saindo toda hora, né? Se tiver que sair por uma questão fisiológica, vai e volta rapidinho, ok? E aqui o item do meio está dizendo, se preocupe em cumprir os itens que são solicitados e não com a estética. Lembre-se, gente, que a Google ela quer saber se você sabe aplicar aqueles recursos dentro de um contexto. Para fazer essa parte mais de estética, de design, de aparência, deixa para você fazer isso numa situação real de aula. Num arquivo que você vai apresentar para a sua turma de verdade. Enquanto não é uma situação de aula, não se preocupe com a estética. Ah, não é a fonte que eu uso, eu não gosto dessa cor. Não é isso que vai ser avaliado. O que vai ser avaliado na prova oficial é se você sabe fazer. Simples assim, se você sabe fazer. E aí eu coloquei lá embaixo, organize o seu equipamento. Deixa cabo de energia elétrica do seu computador por perto. Se você não gosta de usar o touchpad do computador, já deixa o mouse do lado. Eu costumo brincar com o pessoal assim, deixa até pilha, se o teu mouse é a pilha, deixa até a pilha separadinha ali do lado. Pois às vezes é igual caneta no dia do vestibular, sempre falha. Tá? Bom, e a parte teórica? Quando você for responder a parte teórica do simulado ou da prova, quando você lê, tanto a parte teórica quanto a parte prática vai vir dentro de um contexto. Porque, é claro, o que a certificação vai provar, que você sabe usar a ferramenta, mas muito mais do que compartilhar, muito mais do que colocar uma atividade no Google Sala de Aula, ou qualquer coisa assim, você sabe usar isso dentro de um contexto lógico, tá? Então, o primeiro item que a gente tem ali, a gente fala da intencionalidade, tá? Quando você começa a pensar a sua aula, quando você começa a pensar onde você vai usar essa tecnologia, como a professora Rovena muito bem falou, é muito mais amplo do que a gente está vendo ali no curso ou na central de treinamento. Essa é a grande intenção, é o teu objetivo. O que você tem como objetivo com o formulário Google? Tá? Então, nunca vai fazer assim, ó, você vai começar o seu planejamento de aula pensando na ferramenta. Tá errado. Você vai começar o seu planejamento de aula como você sempre fez, pensando qual é o objetivo que você quer atingir pedagogicamente falando. E qual ferramenta você tem a seu dispor. Por isso, tem ali, ó, intencionalidade. A ferramenta é o meio, ela não é o fim, ok? O curso preparatório, principalmente lá no Google Teacher Center, vai deixar isso muito claro, que o professor continua sendo o principal, a professora continua sendo a principal, tá bom?
E na parte prática, cumpra os itens. Eu coloquei 2 vezes para reforçar. O pessoal gasta muito tempo deixando bonitinho, não é para deixar bonitinho, é para cumprir, ok? Em média, são de 37 a 40 perguntas, entre perguntas teóricas e práticas. Se eu não me engano, primeiro você faz a parte teórica e depois você faz a parte prática. Tá? Se você conseguir fazer a parte prática, teórica, em 1 hora, e dedicar as outras 2 horas para a parte dos desafios, do cenário, melhor. Então, em média, quando você chegar na parte dos cenários, você teria ali, em média, 3 minutinhos, mais ou menos, por cenário. Tá? Reforçando, não pense na estética, cumpra o que foi pedido. E é claro que depois, se sobrar tempo, você pode repassar aí os exercícios que você ficou com mais dúvida, tá bom? Muito bem. Aí, pegando o nosso simulado lá, né, eu vou usar o termo aí, eu peguei um overview do que do que é cobrado nos simulados em relação a cada um dos serviços. E ali, por exemplo, né, depois vocês vão ter a gravação e vocês vão poder olhar isso aqui com mais calma, seriam mais ou menos as anotações que a professora Fernanda e Rovena falaram. Vamos supor, tá? Me deem licença, professoras, para dizer que essas daqui foram as suas anotações. Vamos supor que nós fizemos juntas essas anotações aqui, tá? Que a gente, o segundo item ali da primeira coluna, alternar contas, eu acho que foi o professor Delmi, se eu não estou enganado, tá? Um dos professores ou professoras comentou sobre a importância da janela anônima, tá? Para você não se confundir na conta que você está usando, use a janela anônima. Mas é importante também que você saiba identificar na hora da prova e do simulado qual é a conta que você está utilizando, tá? Qual usuário que você está utilizando. Então, aqui, ó, diante do nosso curso, o curso do Nina, né, Liga da Certificação, e de acordo com o simulado, tá, por exemplo, quando vocês olham esses nomes aí, acessar, alternar contas, criar arquivo lá na coluna Drive, criar pasta, compartilhar, tipos de link, eu sempre costumo dizer com o pessoal assim, quando nós estamos aqui, ó, nessa terceira coluna, tá, que é da Chrome Web Store, e eu falo para vocês sobre instalar uma extensão, o que seria o ideal? De subir na sua cabeça, de pular na sua cabeça, como se instala uma extensão na Chrome Web Store. Sabe todo o caminho? Porque quando você consegue visualizar esse processo, né, visualizar, me permitam dizer assim, visualizar mentalmente, significa que se você tiver que fazer isso na prova oficial, você não vai se engasgar. Mas se eu disser para você assim, ó, buscar uma extensão na Chrome Web Store, já te bateu a dúvida? Eu já respondo, professor Delmi. Tá? Não sei se é professor, desculpa se eu falei errado, mas Delmi, né, professor, já te respondo. Tá? Eu já li aqui sua pergunta. Então, se te bateu a dúvida para você em como buscar a extensão, tá aí o que você tem que estudar, ok? Se aqui, ó, nessa coluna do meio, fazer upload ou download de arquivo, você não sabe como faz isso no Drive, tá aí uma coisa que você tem que se dedicar, ok? É como se fosse é uma autoavaliação, né? Poxa, ali não tem ideia como é isso, então isso é importante. Delmi, sim, tá? Eu nem colocaria como uma sugestão, tá? Se os embaixadores me permitem dizer, é uma dica mesmo, assim, nem uma orientação, nem sugestão. É para usar janela anônima, tá? Para não se engasgar. Tem pessoas, tem pessoa que vai achar que é exagero, mas talvez não seja, né? Acho que eu comentei com vocês, eu reprovei na prova, mas eu não sei se eu reprovei no nível 1 ou no nível 2, mas eu reprovei a primeira vez que eu fiz, né? Tem pessoas que fazem o logoff de todas as contas do computador, para usar só aquela conta que a Google passou, para não ter problema de nenhuma outra conta atrapalhando. Mas daí é claro, se você for fazer o logoff de todas as contas, saiba qual é a senha para depois conseguir acessar de novo as suas contas, tá bom? Mas só a janela anônima ajuda bem, e não vamos colocar como sugestão, se os embaixadores e embaixadoras me permitem dizer, né? Façam na janela anônima, tá bom?
Ah lá, ó. Eu também, se eu olhar aqui, professora Rovena, os meus e-mails, as minhas contas que eu tenho por volta disso, uns 6, 9 e-mails aqui sincronizados no meu Google Chrome. Então, tá bom, aqui tá Gmail, Drive, Chrome Web Store. E uma coisa que também é importante contextualizar aqui, né, é que algumas pessoas, se eu não, eu acho que as embaixadoras e os embaixadores aqui, ou outras pessoas que já têm a certificação, quando tiraram a certificação, nós não estávamos na pandemia, né? Então, a gente usava, mas não era um recurso que a gente tinha que usar. Nós usávamos porque a gente queria, né, atender a demanda discente com outras ferramentas, de outros modos, acompanhar o caminhar tecnológico e educacional. Hoje, não. As professoras e os professores estão fazendo um curso na prática. O que é isso? Não tem aula presencial. O único modo de fazer a aula é usando o Google Sala de Aula, né? No nosso mundo Google aqui. Não estou falando que essas são as únicas ferramentas. No nosso mundo Google, então, esse modo forçado da gente dar a aula, né, por modo remoto, usando o Google Meet, usando o Google Agenda, usando o Google Sala de Aula, faz com que as pessoas tenham mais facilidade na hora de fazer a prova prática, porque você já está usando isso todo dia no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu achei a parte teórica mais difícil que a parte prática, porque a parte prática eu já estava usando no meu dia a dia. E olha que eu já fiz a prova há alguns, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, tá? E aí, daqui a pouco eu tenho que refazer a prova, né? Porque a prova, ela expira, o certificado, ele expira, a gente tem que fazer ele de novo depois. Muito bem. Sobre os documentos Google. A Então, olha Rovena só. até falou aí, Ederson. É de 3 anos, Rovena? É, Fernando? Eu Ok. acho que são 3 anos. Tá? Então, olha só, documentos Google. O que eu anotei ali, né? O que nós colocamos? O compartilhar, o adicionar comentário, notificar pessoas, atribuir comentário, inserir, que são coisas que serão solicitadas para vocês na prova. Tá? Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui um modelo de pergunta, tá? Não significa que é essa pergunta que cai na prova, tá? Mas só para quem nunca teve contato com o simulado e para quem não teve contato com a prova, só para você sentir um pouquinho do contexto de como é apresentado para vocês os desafios, os cenários. Eu vou ler para quem a fonte está muito pequena. Tá assim, ó. Você pediu como tarefa que seus alunos realizassem uma apresentação sobre o tema sustentabilidade. Antes que eles concluam a atividade, você quer sugerir que um aluno reorganize as informações nos slides. Lembra que eu comentei com vocês? Não é só saber fazer, você tem que saber contextualizar. Então, eles dão um contexto, trazem uma aplicação daquele serviço num dia a dia acadêmico. Aí tem os itens. Lembra que eu comentei com vocês? Cumpra os itens. Quais são os itens? De 1 a 4. É isso que é teu foco aqui. Não se preocupa com a estética. Então, eu vou ler o primeiro item. Quando eu ler o primeiro item para vocês, para quem já fez o nosso curso da Nuvem Mestra, ou para quem fez o curso lá da Google, quando eu ler esse primeiro item aqui, o que seria interessante? Você visualizar você fazendo isso no Drive. Sabe? Mentalmente, você vê, eu sei como faz isso. Opa, então esse item você já não ia sofrer para fazer no simulado nem na prova. Olha lá, eu vou ler. No Drive, crie uma pasta chamada meu nome, sobrenome, underline, simulado nível 1, e compartilhe-a com email@domínio.org, dando-lhe poder de edição. Então, aqui, ó, nós estamos trabalhando com Drive e Google Apresentações. Sabe compartilhar? O que está pedindo? Para você criar uma pasta, compartilhar e dar poder de edição. Em um item, 3 coisas. Ederson, você leu aí, poxa, já me embananei na parte de criar pasta. Então, você está lá no curso que a Nina está oferecendo junto com a Nuvem Mestra, a Liga da Certificação, já vai lá para o Telescope, já vai lá para o curso que a Nina e a Nuvem Mestra estão oferecendo, e já dá uma repassada na unidade do Drive. Ok? Beleza. Crie uma Google apresentação, dê o título Apresentação Google. E Ederson, me embananei aqui.
Vai lá no curso que as duas instituições, né, que a Nina e a Nuvem estão oferecendo, e repassa isso daqui. Que essa que é a ideia, né? Aí algumas pessoas falam assim, Ederson, poxa, por uma certificação e tal, né, eu gostei da fala da professora Rovena. Gente, é uma certificação, tem que estudar, né, é uma certificação, você vai colocar lá no seu currículo. A Google está certificando que você sabe usar. E não é só saber clicar, a Google está certificando que você sabe colocar isso no dia a dia escolar, né? Que aprender a clicar, todo mundo aprende a clicar, né? Clica aqui, clica lá, você faz. Ah, mas você sabe usar isso dentro de um contexto? Você sabe dar sentido para essa ferramenta no dia a dia escolar e universitário? Ah, então eu sei, então você está certificado, beleza? Então tá, ó. No slide 2, isso está 2 vezes item 2 aqui. No slide 2, dê o título, introdução e adicione um comentário para. Sabe como adicionar um comentário? Botãozinho direito, adicionar comentário. Tá? Lembre-se de atribuir este comentário à conta. Adicionar um comentário e atribuir comentário e notificar são coisas diferentes. Ó, eu coloquei até aqui, ó, adicionar comentário, notificar e atribuir. São 3 coisas diferentes. Você tem no Google Docs, no Google Apresentação e no Google Planilhas. Né? E são coisinhas assim que passam despercebido e pode tirar seu ponto na hora da prova. Tá? É claro que daí vai ter um momento de passar na prática, aqui do formulário Google e do Google Planilhas, tá? Alguns pontos. Eu vou dar uma passada mais rápida. Tá? Olha lá, o Delmi falou no Drive, sugiro revisar o terminal B. Obrigado, Delmi. Obrigado pela sugestão. Tá? E aqui também tem um outro contexto, então, por exemplo, ó, ao final da primeira etapa do trabalho com as obras literárias da FUVEST, você decide preparar uma checagem de leitura sobre o livro As Cidades e as Serras. Aí, quais são os pontos? Na sua pasta, crie um formulário intitulado Meu Nome, _ sobrenome, checagem de leitura. Visualizou na sua cabeça, você entrando na pasta, clicando com o botão direito, indo lá, mais e abrir um formulário Google? Ou você visualizou, você entrando na pasta, lá no canto superior esquerdo, em novo, e criar seu formulário? Tá? Inclua nele a pergunta, qual livro você escolheu ler? Conseguiu visualizar na sua cabeça, você dentro lá do formulário, clicando no botãozinho mais adicionar pergunta, e digitando isso? Esse tipo de exercício de mentalização ajuda você a ter um pouco mais de segurança, tá? Eu costumo fazer aquela comparação de quando você começou a dar as suas primeiras aulas, né? Vamos colocar assim, ó, que é bem recente, tá bom? Que você começou a dar as suas aulas, é bem recente, e você começou a dar as suas primeiras aulas. Para lembrar de um tema que você sabia que você ia dar aula algum dia daquilo, na sua sala de aula, e você tinha dificuldade de explicar. Todo professor e professora já teve um tema, ou tem um tema que sente que tem dificuldade, que precisa melhorar a estratégia, a didática, a metodologia, os exemplos, sempre vai ter, faz parte do processo. Mas para pensar lá no início da sua carreira. Hoje, você dá essa aula, né, usando um linguajar bem popular, de boa. Mas no início, não. Né, isso se chama experiência, repertório, por aí vai. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, né, quanto mais você usa, quanto mais você visualiza mentalmente isso, mais você vai se sentir seguro para cumprir esse item, tá bom? Então, 3, configure o formulário para coletar os e-mails dos alunos. Visualizou você lá no formulário, canto superior direito, clicando na engrenagem, marcando a opção para coletar o endereço de e-mail automaticamente? Enfim, são esses exemplos aqui, para não ficar muito longo, tá? Google Sala de Aula aqui é a mesma coisa, ó, alterar a conta, entrar com a conta certa. Isso daqui o pessoal enrosca muito. Aí vai fazer o simulado, vai fazer a prova, tá entrando com a conta errada, e lá não tem o botão criar conta. Mas na conta do simulado, @lu.mestra.org, e na conta que a Google te passa, você vai conseguir fazer. Se você está fazendo a prova oficial da Google, se você está fazendo o simulado da nuvem, e você está na parte do Google Sala de Aula, e você entrou para criar, você não consegue criar uma turma, já tem que acender a luz vermelha no seu painel, eu estou com a conta errada. Porque se eles estão me pedindo para fazer isso,
Eles têm que me dar condições de fazer isso. Então, eu estou com a conta errada, tá? Para você não ficar caçando, aí onde é mesmo? Aí o que está de errado? Não, eu estou com a conta errada, tá? Então, né, a alternância da conta de novo, janela anônima, criar turma, postar atividades, convidar professor, convidar aluno. Eu esqueci de colocar aqui, ó, mas eu colocaria, tá? Eu lembrei agora, usar tópico. Tá? Usar o tópico no Google Sala de Aula é uma coisa extremamente importante. Lá na agenda que as embaixadoras aí comentaram, né? Então, a agenda, criar um evento, criar uma agenda, compartilhar uma agenda, configurações de agendamento, encontrar um horário, tá? Muito bem. E aqui tem os outros serviços também, né? YouTube, Google Grupos, tarefas, Google Sites, tá? E aqui tem mais um outro contexto, um outro exercício que eu não vou passar. E o que eu costumo dizer no final, que eu já faço, encerro essa longa explicação, é, depois da prova, planeja fazer uma coisa depois da prova. O que, sei lá, comer alguma coisa que você gosta, ouvir uma música, tomar um banho, dormir, indiferente do resultado. São 3 horas de prova, não é fácil, você merece fazer alguma coisinha depois, né? Bom, gente, é isso aí. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram que eu mostre? Eu acho que é um contexto, um overview interessante, para quem não ouviu da outra vez. Vou tirar o meu compartilhamento de tela. Eu acho que Engenharia Civil, Patos de Minas, é o professor Diego, né? O Google Grupos é bloqueado no nosso e-mail institucional. Podem pedir algo prático? Então, professor, se eu não me engano, eu não esqueci seu nome, é Diego, né? Engenharia Civil, Patos de Minas. Isso, olha lá. Não, então, na hora do simulado e na hora da prova oficial, professor Diego, você vai usar a conta da nuvem para fazer essa parte e na prova da Google você vai usar a conta da Google. Então, você vai ter acesso a esse serviço, beleza? Agora, se você for usar a sua conta institucional, aí vai se embananar, beleza? O Denner falou, na hora da prova tem que tomar algum cuidado? Abrir alguma aba fora da prova ou alguém passando perto de você na prova? Sim, tá? Não é para ficar fazendo pesquisa do lado, não. Você abre uma nova janela, uma outra aqui e começa a fazer pesquisa. Não, não é não, tá? Ou você tem que tomar cuidado também com muita passação de pessoas atrás de você. Porque a câmera, ela tá gravando e ela tem uma inteligência lá que ela consegue identificar múltiplas faces, tá bom? O Delmir falou, é possível você repassar o terminal 16? Blogger, porque o tutorial 10, link disponibilizado, deu incompatibilidade. O Marcelo falou, tenho algumas perguntas sobre os exercícios do curso da Nuvem Mestra. Delmir, você tem alguma pergunta, assim, bem direcionada sobre o Blogger que você queira que a gente tira? Até para não ficar prolixo aqui, redundante a explicação. Algum momento do curso você teve dificuldade? As demais embaixadoras aí, gente, né? Eu vou parar por aqui. Oi, Sara. Na prova, lembra alguma coisa que aparece de blogger? Vocês não lembram mesmo? Normalmente, quando é blogger, Google Grupos, normalmente a coisa é bem simples. É para você criar, dar um nome, compartilhar com as pessoas e postar um comentário. Normalmente é coisa assim bem simples. O Google Grupos foi o seguinte, o que estava no terminal foi o pedido para fazer na prova. Era criar, compartilhar, eu não lembro agora de cabeça, mas é só seguir o vídeo que está no terminal. No grupo veio um comentário e tinha que convidar as pessoas para ler aquele post do grupo. Só que eu não consegui treinar o grupo, porque o meu e-mail é bloqueado para o grupo. Então, na hora da prova, eu aprendi a fazer na hora. Porque o meu e-mail não deixava fazer. Aliás, o meu também, mas aí o que eu fiz? Eu anotei, então eu tenho até aqui, peguei até as anotações, criar grupos, clicar no grupo, criar, 2, criar grupos, formulário, aí eu coloquei aqui, Fernanda Toso, aí eu fui colocando assim, o passo 1, 2, 3, exatamente como estava no vídeo, né, no vídeo da estação. Aí, então, na hora da prova, não fugiu disso daí. Como eu já sabia, eu escrevi, eu aprendo escrevendo também, né? Então, aquilo ficou marcado na minha cabeça, foi rápido. Eu não tive dificuldade com grupos, não. Aliás, uma dica boa aí,
né, na hora do curso, para quem não tinha, né, porque a conta do simulado, essa conta que você tem acesso a esse serviço, ela só é disponibilizada quando você chega lá no final do curso da liga, e aí você solicita o simulado, tá bom? Mas, antes disso, se você precisar usar esses serviços, você pode usar a sua conta pessoal Google, a sua @gmail.com, tá? E aí uma pessoa lá no começo da nossa liga hoje perguntou assim, como que fazia para comprar a prova? Lá no próprio curso da liga, tem as orientações, após a unidade do simulado, tem as orientações de como você agenda a sua prova de certificação, tá? Lá também tem as orientações. O Denner também deu uma dica aqui. Os que estavam bloqueados no meu e-mail profissional, como o blog, o grupos, eu utilizei meu e-mail pessoal e testei. É isso aí, Alan. Se eu não me engano, aí vocês podem me ajudar, né? Se eu não me engano, a gente colocou essa orientação no próprio curso. Tá? Se por uma questão institucional você não tiver acesso, você pode treinar com a sua conta pessoal. Tá. A Bárbara perguntou, vocês falaram bastante sobre as anotações, então podemos consultar as anotações sem nenhum problema durante a prova, ou tem alguma restrição contra essas consultas? Bom, pode. Eu não precisei consultar. Eu não precisei consultar, porque eu você pode passei. usar as suas anotações, Ah. mas agora você ficar pesquisando na internet, não. Né? Porque E eu não precisei, porque eu fiz as anotações e foi como ele disse, né? Como você disse, né? Que passa o conteúdo pela cabeça. Você conseguiu fazer pela cabeça? Então você aprendeu. Aí foi assim comigo. Então eu não precisei consultar. Mas eu estava com o meu caderninho com a minha consulta do lado do meu notebook, mas eu não precisei. Eu não precisei. E você, Rovena, parabéns. precisou? Não precisei, não. E acho que a dinâmica da prova também, não sei se dá nem tempo de consultar, porque até você procurar onde eu estou, já isso passou os aí. minutos. Eu acho que é bastante. Eu acho, não, tenho certeza que isso é muito importante também. É bom você ir para a prova tendo esse. É claro que a gente não vai ter total segurança, mas se a gente fica muito tempo lá, né, olhando a anotação, passando folha para trás e para frente, não é isso, né? Por isso que o simulado vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Aliás, vale até abrir aqui um parênteses sobre o simulado. O nosso simulado está dividido em duas partes. Parte teórica e parte prática. Você pode fazer a parte teórica um dia e você pode fazer a parte prática no outro dia. O nosso simulado tem 3 horas e 20 minutos de duração, 20 minutos a mais que a prova original. Na prova de certificação oficial, não é assim. São 3 horas de prova sem pausar e as duas partes direto. Tá bom? Mas só para contribuir, assim, dar uma dica, se você fez o curso, fez o simulado e já está seguro para fazer a prova, faz logo. Porque se você ficar um tempo entre esse período, aquelas dicas que vai acontecendo no simulado, você vai, se você não anotou, se você não praticou, você vai esquecer. Aí você fala, como é que fazia mesmo? Nossa, se você fizer logo, pelo menos foi assim, eu fiz o simulado, eu acho que em menos de uma semana eu estava fazendo a prova. Justamente porque estava bem fresquinho na cabeça, então acho que não é bom esperar muito tempo para fazer a prova também, não. Essa dica vale ouro, Rovena, professora. Né? Eu acho que essa é uma das dicas de $1 milhão. Olha que legal o comentário da Bárbara ali, ótimo. Pensei bastante nisso que vocês falaram sobre o contexto atual. Há um ano não saberia fazer quase nada. De março para cá, pela pandemia, já criei salas de aula, formulários, já utilizei muitos dos recursos, é isso aí. E o que é legal da certificação, né, o que eu costumo dizer também é o networking. Né, você começa a conhecer outras pessoas que usam tecnologia, você faz uma rede de contato que é muito legal, e você começa a ver que você sempre está aprendendo um recurso novo, como a Fernanda e a Rovena falaram, né? Acho que nós temos mais 2 perguntas aqui, ó. Vocês estão vendo aí comigo? Como tem não. É possível fazer vários simulados diferentes ou é possível fazer o mesmo simulado várias vezes? E o professor Delmi, no simulado é disponibilizada a aferição para checar as não conformidades? Sim, então eu vou responder essas duas perguntas.
O simulado vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, mas vai ser sempre as mesmas perguntas, tá? Porque a intenção não é ficar mudando as perguntas. A intenção é só você saber que você consegue fazer o que é pedido, tá? Então, por exemplo, você fez a parte teórica. A parte teórica do simulado, você não precisa solicitar para a gente para refazer. Você pode fazer quantas vezes você quiser. A parte prática, você tem que solicitar para a gente disponibilizar para você uma outra tentativa. Mas sempre vai ser as mesmas perguntas. E a gente já disponibiliza, quem perguntou, não sei se é o Volney ou o Marcelo, né, a gente disponibiliza o link para vocês assistirem como que resolve aquela parte prática, para vocês compararem o que vocês fizeram com o desafio, tá bom? É assim que eu consegui responder? Enquanto a pessoa responde, eu vou fazer a pergunta do professor Marcelo. No exercício de aterrissagem, criação de documentos digitais, não é possível inserir vídeos do YouTube. Não há opção inserir vídeos, mas posso inserir o vídeo como link, colocando como texto a indicação que é um vídeo. Então, é possível. Ou, a pergunta é se tem uma aba para isso. No exercício, tá, deixa eu ler de novo, que essa pergunta aí deve cair no vestibular, deixa eu ver, cai na prova, né? Quando a pergunta é muito difícil, ela cai no Enem, essa pergunta, né? Deve cair no Enem, essa pergunta, né? No exercício de aterrissagem e criação de documentos digitais, diz que não é possível inserir vídeos do YouTube. Não há opção em inserir vídeos, mas posso inserir comigo. Então, tá, entendi. É que assim, aí a pergunta não tá perguntando se você sabe como colocar, tá perguntando se existe a funcionalidade. Tá? Isso que seria uma questão da prova teórica, por exemplo. Mas eu consigo colocar um vídeo usando o link. Beleza, você não colocou o vídeo, você colocou o link. A pergunta tem esse recurso de inserir vídeo na ferramenta? Tá? Ederson, aí é bem aquela história que eu falo, a gente que é professor, né? Uma coisa, prova é o que eu quero perguntar, outra é o que eu pergunto. É isso aí. É isso aí, professor Marcelo. É possível inserir vídeo? Existe o botão diretamente com a funcionalidade para inserir? Não. Não tem o botão, mas eu posso. Você acabou inserindo o link, assim, porque daí se você observar o contexto, você não colocou o vídeo, você colocou o link. O link leva para o vídeo, mas a funcionalidade não está nativa no serviço. Não, sei que eu estou falando é da maneira como a pergunta fica redigida, né? A gente fica o quê? Eu posso, mas não tem o botão, então eu não posso. Aí eu marco. É isso aí. Mas daí, assim, é uma reflexão importante, porque, assim, para quem passou pela certificação aqui, e indiferente do resultado, reprovado ou aprovado, são perguntas mais ou menos desse tipo que você vai encarar, que leva você a pensar, opa, calma aí, eu não responder do tipo, não, sim, dá, sim, não, não dá. Tá? E o contexto? Por exemplo, aqui eu tinha feito uma outra pergunta, né? Que diz o quê? Que a tarefa postada pelo aluno seja visualizada pelos colegas não é possível. Mas na tarefa que a gente usa o presentation, cada colega faz um slide. Então, o que ele fez, os outros veem. Se ele compartilhar, tá? Mas se ele possível. Então, mas daí depende do contexto, tá? Por exemplo, se você pega... É por isso que eu estou falando, Edson, que às vezes a prova teórica, não é? A pessoa sabe e ela fica, bom... Então, eu queria a sua experiência sobre... tá. Então, eu entendi. É por isso que eu tinha até comentado. Pode falar, professor, que eu acabei te cortando, mas pode terminar, por favor. Eu posso entender A e posso entender B, não é? Sim. Eu particularmente, professor Marcelo, acho a prova teórica muito mais difícil que a prova prática, por conta disso que você está falando. Mas a pergunta, normalmente eu respondo o quê? Tipo, se há um botão, há algo diretamente que faça isso. Por isso você tem que conhecer o recurso. Né? Por isso você tem que conhecer a ferramenta. Por exemplo, ali, né? Inserindo documentos digitais, vamos supor, a ferramenta. Aí você estava respondendo a pergunta teórica. Tá. Perguntou de serviço X. Nesse serviço X, tem a funcionalidade nativa no serviço inserir vídeo? Não tem. Então não tem como inserir vídeo. Se a pergunta tivesse assim, eu concordo. Fica fácil.
Mas é para levar mesmo ao pensar, é para não ser tão assim, desse jeito. Porque a pergunta é possível? Você fala, é. É. Ativa? Não. Aí tudo bem. Mas a parte teórica eu acho mais difícil mesmo que a parte prática. Enfim. Ok. Obrigado aí, professor Marcelo. Por exemplo, no mesmo diz que não é possível definir resposta automática para as tarefas enviadas no Google Sala de Aula. Eu faço isso no formulários. Ele faz a resposta e eu mando uma resposta automática para cada tarefa, para cada questão. Mas essa resposta automática não é via Google Sala de Aula, é via formulário. O formulário não está dentro do Google Sala de Aula? O Google Não, Sala são serviços diferentes. O Google Sala de Aula, você só compartilha a tarefa. É E isso que eu gerencia a sua turma. Mas esse feedback, até a professora Rovena colocou ali, eu usando o nome de vocês duas toda hora, né? Dá licença aí. Até a professora Rovena comentou, uma das coisas que ela comentou, eu acho tão legal ali no formulário Google, eu coloco o feedback para o aluno. Esse feedback ele foi disparado pelo Google Formulário e não pelo Google Sala de Aula. Então, Mas são pontuações muito boas que você está colocando. Ah, São pontuações muito boas, professor Marcelo. que são ferramentas dentro da outra. Então, quando a prova fala Google Sala de Aula, ele está falando do mural daquele geral, não das coisas que eu posso usar lá dentro. Por exemplo, pegando esse contexto que você muito bem trouxe, por exemplo, né, feedback. Vamos supor que feedback é a funcionalidade que ele está testando você. Ele falou do feedback. Neste caso, né, vamos usar aquele recurso do mentalizar a funcionalidade. Tem a funcionalidade nativa no Google Sala de Aula feedback? Assim, de pronto eu não estou lembrando. Eu sempre gosto de falar, eu não gosto de ser categórico. Não tem. Feedback é dentro do Forms, dentro da resposta. É isso aí. Então, qual seria a resposta? Não, não é possível. Então, sempre eu estou entendendo que ele está perguntando se existe essa funcionalidade nativa ali. Assim, no nosso contexto, né? É claro que a gente não está avaliando a prova, né? No contexto da prova, você que já fez, Sim. Fernanda... Mas no contexto da prova, você tem que olhar, você tem que fazer esse tipo de análise. Porque senão daí para a gente marcar uma coisa ali que não é 2. Por exemplo, uma última aqui. Diz que é falso que os professores podem preparar dezenas de tarefas diferentes, uma para cada aluno. Olha, eu posso preparar uma tarefa e marcar aluno por aluno. Inclusive, eu fiz isso numa turma de TCC. Cada dupla uma tarefa. Então, por que não é possível? Eu gostei dessa pergunta. Eu estou me sentindo numa mesa de TCC, sabe, de uma arguição. O professor deu minha monografia, deu a minha tese, deu minha dissertação, eu estou sendo arguído aqui. Marcelo, eu estou usando isso no meu curso de aula. Marcado como errado. Para alunos diferentes. Sim. Eu estou fazendo assim. Nem tudo que eu posto na sala de aula, todos os alunos vêm, às vezes só 2 ou 3. Então é possível. Está marcado, pelo menos no gabarito da nuvem nessa, que não é. Eu pus que é possível e deu como errado. Isso, não, sim, mas lá está marcado errado mesmo, tá? E se vocês entrarem lá no Google Teacher Center, fala sobre isso também, que uma das, né, o nosso curso da nuvem, ele é tirado lá do Google Teacher Center, né? Tirado não, né, assim, né, é alinhado lá com o time deles. O que acontece? Essa questão aí, quando tem uma unidade que fala sobre, no Google Teacher Center, tem uma unidade que fala sobre facilitar e agilizar o processo de trabalho. Tá? Do ponto de vista aí do seu contexto, enquanto orientador de monografia, de TCC, você precisa dar uma atenção individualizada para cada estudante, para cada discente. Tá? Cada dupla põe o TCC dele num... Sim. dele. Mas no sentido genérico do uso da ferramenta, qual que é a intenção da ferramenta? Né? Facilitar, automatizar o trabalho da professora e do professor. Eu estou me colocando, passar para os outros, na posição do aluno, né? Isso, e eu gostei muito disso, assim, dá muito pano para manga isso, mas é uma discussão boa, por quê? Porque a gente olha só assim, muito local, o que é olhar local? Eu olho só para o meu modo, para a minha necessidade, mas é bom olhar global, né, ter a visão sistêmica, tá?
Porque essa ferramenta, ela não foi desenvolvida para mim, ela foi desenvolvida de maneira sistêmica, tá? Ok, Ah, sempre Caso, eu estou usando para os alunos adventistas, eles não assistem aula sexta nem sábado, Aham. então as atividades para eles, quando eu posto na sala de aula, eles fazem parte da turma, então eles têm que ter acesso à sala de aula toda. Mas as atividades específicas para eles, que eles não vêm sexta nem sábado, eu mando só para eles, na sala de aula, não mando para os demais. é isso aí. Então, a ideia é o gerenciamento, tá? Como você vai gerenciar isso daí. Ok, gente, obrigado. De nada. Pensando no tempo, tem mais. A gente pode, de repente, responder mais umas 2 perguntas que estão aqui, e aí a gente parte para a gente ir fechando. Lembrando que a gente vai ter outras oportunidades também de tirar a dúvida e a gente está junto no Classroom. Mas vamos lá. O Vonei perguntou se o simulado oferece uma pontuação ou tem que ver a resposta para saber se acertei. E a Carla também pergunta sobre a pontuação na prova. Aí ela pergunta já na prova como que é a pontuação. As questões práticas valem o mesmo que na teórica? Tá. Alguém quer responder ou querem que eu responda? Posso? Pode responder. Então tá. Ó, no simulado, sim, nós oferecemos para vocês. Assim que vocês terminam o simulado, vocês já recebem o resultado da parte teórica e da parte prática, tá? Aí você deve somar a nota teórica com a nota prática para você ter a visão geral de como foi o seu desempenho, tá bom? Agora, em relação à prova oficial, tá? Pelo menos eu aqui, não sei se alguém tem, algumas dessas informações são internas, né, do processo de correção, de peso de nota, algumas coisas são internas da Google. 80% de aproveitamento, Rosineia. Então, igual a gente combinou, vou fazer a última pergunta. Ai, deixa eu ver. Passa com quantos pontos? Só para concluir essa coisa dos pontos. A Odeia perguntou. É 80%, igual vocês responderam, né? Beleza. Isso. Então, a última pergunta do professor Delmi. Ederson, será que o curso gravado no ano passado e a versão atual é outra? A prova é no ambiente atual ou na versão da gravação do curso? Ele está comparando o curso simulado com a prova oficial? Eu acho que é isso, né? Aí, Eu acho que é isso, né? Isso. Se o curso está atualizado com a prova oficial, é isso, professor Delmi? Ok, eu acho que o ok é isso, tá? Professor, né, os conteúdos da prova oficial e os conteúdos são, né, de propriedade da Google. Tá? A gente sempre procura manter o nosso curso sempre atualizado. Né? Atualizado assim, sai uma nova funcionalidade, a gente procura colocar no curso. Né? É claro, como vocês muito bem apontaram aqui, né, alguns recursos lá, alguns vídeos precisam ser revistos, atualizados, isso de fato. Tá? Mas, é claro, né, acho que vocês vão entender isso. Né, é igual quando a gente tem um curso pré-vestibular. O curso pré-vestibular vai preparar o aluno, mas ele não vai falar para o aluno assim, ó, é isso que cai no vestibular. Né? Não vai falar assim, ó, por exemplo, o Enem, né? Ó, a pergunta que vai cair no Enem é essa. Então, vamos estudar para essa pergunta do Enem aqui, porque vai cair exatamente isso. Não. O aluno só vai saber o que cai na prova do Enem lá na cadeira do vestibular. Aqui é a mesma coisa, vai ter um curso que vai dar para você uma visão geral. Mas na hora da prova é o Google que entrega esses conteúdos, tá? São internos deles, né? Alguém quer completar, quer melhorar minha resposta aí? Vocês acham que foi respondido? As embaixadoras e embaixadores que estão aqui. A nossa prova, minha pelo menos, ela foi de acordo com o simulado e foi de acordo com o curso que eu fiz, foi do curso da Nuvem Mestra, né?
Então, não fugiu, mas é assim, eu estudei, fiz o simulado e fiz a prova. Eu não dei um tempo, assim, de 1 mês, 2, 6 meses para poder fazer a prova, não. Então, foi tudo direto. Então, em relação à atualização, eu não sei como que funciona, mas estava tudo de acordo com o simulado, com as estações, tanto é que o Google Grupos, exatamente o que estava no vídeo da estação foi o que caiu na prova prática. Você fez esse ano, né, professora? Foi. Então, foi abril, final de abril, início de maio. Foi num feriado, que foi feriado na segunda e na terça. Eu fiz na segunda do feriado. Então tá bem recente. Abril, você falou? Eu não lembro agora se foi final de abril ou se foi início de maio. Foi aquele que era feriado na terça e segunda era emendado. Não lembro. Não sei se foi dia 1º de maio. Se o dia 1º de maio caiu numa terça-feira, eu fiz no dia 31. Legal. Foi agora. No meu caso também não foi. Também não dei tempo, não. Então, o que estava no curso era o que estava no simulado, que era o que estava na prova. Os mesmos procedimentos, a mesma interface. Mas eu já reparei que a prova que a gente fez, o Fernando deve ter reparado também. O Google Sala de Aula já atualizou algumas coisas. Então, o Google Sala de Aula de quando a gente fez já não é o mesmo que a gente está usando agora. A agenda também já reparei que teve algumas diferenças. Então, o Google está sempre atualizando. Então, eu já reparei que tem com as nossas necessidades, né? Do que aparece. O que vocês repararam de diferente? O link no Classroom antes não tinha. E quando você vai colocar um arquivo no... o upload de documentos. O upload. O upload também está diferente. Está diferente. Antes você escolhia, por exemplo, 3, 4 arquivos e depois ele fazia, né, o download. Agora não. Você escolhe um arquivo, termina, depois tem que escolher outro. É de um em um. Antes não. E agora a gente está com a opção de salvar rascunho também do material, das atividades. Verdade. Não podia antes salvar rascunho, agora você pode salvar o rascunho. É verdade. É isso aí. Ótimo, então. Boas dicas. Pessoal, considerando o tempo e considerando que tem pessoas que têm que dar aula e tudo isso, a gente tem que, né, começar a despedir, considerando que a gente, mais uma vez, né, estamos juntos, temos próximos encontros e a gente segue aí aprendendo junto mesmo, que é esse que é o objetivo. Tanto do Nina, quanto dessa experiência, quanto do projeto do aluno tutor, que está aí também a todo vapor, né? Vale a pena lembrar dele, que ele está colado em tudo que diz respeito a esse conhecimento, também pensando para os alunos. Então, quero agradecer muito a presença de todas as pessoas aqui até agora, firmes e fortes, e agradecer Fernanda, agradecer Rovena, agradecer aí todo mundo, dos embaixadores, coladinhos aí na gente, em todos os que são alunos de vocês, na Liga também. E agradecer a Ederson mais uma vez por ele estar aqui com a gente, é um prazer. E a gente segue aí junto. E aí agora eu me despeço e passo a palavra para vocês começarem a se despedir também. E no site a gente tem todas as informações do Nina, tá? Qualquer pessoa que tiver dúvida, a gente está colocando lá. E os próximos encontros também no Classroom da Liga. Está sempre atualizado para que todo mundo possa saber o nosso próximo encontro. Obrigada. Obrigado, agradeço também em nome da Nuvem Mestra a parceria. Né? É muito bom aí o pessoal que vai participar do curso de formação e da certificação saber que tem a gente aqui por perto. Tá? Isso é importante. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, adorei, estamos juntos, e é isso, estamos aqui, né? Se tiver outra oportunidade, estamos juntos aqui, eu estou junto com vocês. Isso mesmo, também. Então, gente, obrigada. Ederson, manda um oi lá para a Cris, porque eu gostei muito dela, muito simpática, da Nuvem Mestra. Ela Eu também agradeço muito a oportunidade, né, pelo convite da Sara, pelo convite do Jadson, né, que é do Nina, aqui da Faculdade Novo Milênio, e estaremos à disposição, né, Fernanda? A gente está na sala de aula, então tem mural lá, a gente pode comentar, a gente pode ajudar, a gente pode dar algum tipo de ajuda ou de feedback, se tiver ao nosso alcance, né?
Começa a falar o nosso nome, a gente diz aceita, e depois a gente pergunta o que é, né, Rovena? Mas, assim, Isso aqui é disponibilidade, maravilhosa. Muito bem. desse jeito. Pode contar com a gente sempre. Que legal. Jadson sabe. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Jadson, também. Obrigada a todos os embaixadores. Legal, quer dar um recado aí da próxima encontro, que dia que é, para a gente poder marcar aí para todo mundo estar junto. Bom, pessoal, obrigado pela palavra aí. Tá? Na verdade, é um prazer contar com todos vocês aqui. As nossas fileiras do Nina, pessoas entrando no projeto, está crescendo cada vez mais, é uma evolução visto claramente. Parabéns a todos. A gente vai estar atualizando os nossos próximos encontros, tá? Da Liga, tanto dos outros projetos. A gente vai estar comunicando vocês no Classroom, mas a gente vai estar começando a disponibilizar a questão de fazer o simulado, tá? E a gente vai atualizar alguns encontros nossos, que vocês vão tomar conhecimento. Então, eu vou deixar isso aberto, mas, por favor, acessem nossas redes sociais, estejam ligados, a gente está postando muita coisa lá, e vamos estar disponibilizando informações no Classroom. Então, a gente vai ter outro encontro em breve, tá? E fiquem ligados, por favor. Obrigado. A intenção é que a gente dê agora uma disparada nessa próxima semana, para que todo mundo possa se aprofundar mais, né? Então, assim, de fato, mergulhar no curso, terminar o curso, ir para o simulado, para que a gente possa ter um próximo encontro, onde as pessoas talvez estejam também, assim, objetivamente, eu tenho essa dúvida, e uma interação maior lá no Classroom, para a gente poder ter mais energia, assim, objetiva. Estou com dúvida nisso. Para a gente não ter que fazer essa entrada de novo nesse universo, para depois entrar nas perguntas. O próximo encontro vai ser, tipo, direto, responder, e é isso aí que vai fortalecer para poder ir direto para a prova. Tá bom? Então, muito obrigada a todos mais uma vez. Um beijo, boa noite, bons estudos para todos nós. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite aí para vocês. Boa noite a todos, boa aula para todos. Boa aula e bom descanso para quem for descansar, né? E bom estudo para quem for estudar. Obrigadão. Obrigada, Nina. Obrigada a todo mundo. Tchau.